Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Espiritismo de Jovem para Jovem. Todas as terças-feiras, às 20 horas, estaremos aqui para conversar um pouco com vocês. Estamos hoje iniciando a segunda temporada desse nosso programa, um projeto que foi comprado pela juventude da Associação Espírita Obreiros da Vida Eterna. E hoje já estamos na segunda temporada, 14º programa, 14ª terça-feira. Que maravilhoso poder contar com vocês em cada dia desses. Gratidão a vocês. Muito obrigado por todo esse tempo conosco. Obrigado ao Seridó Espírita, obrigado à TV7, que nos dá todo o apoio, esses dois canais, nas suas transmissões. São verdadeiramente instrumentos do amor de Deus para nos ajudar na divulgação dessa doutrina santa. Lembrando a todos que nós estamos no programa Espírita, e aqui nós vamos conversar à luz do Evangelho do Cristo, trazendo para nossas reflexões as lições dos Espíritos superiores, unindo ao conhecimento de toda a humanidade. Nesta noite, nós temos um grande desafio nessa segunda temporada, trazer temas diferentes, temas atuais. E hoje nós vamos falar sobre dois gigantes da alma. Mas ninguém nada menos nem melhor do que a nossa referência maior, Cristo, o nosso irmão, o nosso modelo e guia, que vem falar no Evangelho de Lucas, precisamente no capítulo 12. Olha que conselho ele vem nos trazer. Não pergunteis, pois, o que haveis de comer, o que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe do que precisais delas. Olha que conselho lindo. Vosso Pai sabe que precisais delas. Buscais antes as coisas do reino de Deus, e todas as outras vos serão acrescentadas. Que consolo, que conforto o Cristo nos convida para a serenidade. E mais na frente, no Evangelho de Mateus, mais precisamente no capítulo 6º, ele vem trazer mais um conselho para nós, mais uma orientação para a construção da serenidade em nosso coração. E ele diz mais ou menos assim: portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois amanhã trará suas próprias preocupações. Olha que fantástico. Olha que fantástico. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Ou seja, as dificuldades que o dia traz já é o suficiente para a luta diária. Então, Cristo vem nos convidar a não nos preocupar com o que ainda não aconteceu. De repente, a visão decorrente do pensamento espírita, essa doutrina consoladora e esclarecedora, quando chega nos apresentando o homem como um ser trino, uma alma, corpo, perispírito e espírito, essência divina. Isso proporcionou uma radical mudança nos hábitos da sociedade. Aqueles que conheceram a doutrina espírita automaticamente mudaram os seus costumes, seus hábitos, seus conceitos. E muitas vezes isso vem fazer surgir uma série de conflitos na personalidade humana que nos conduzem, alguns de nós, a problemas, perturbações, inquietações e grandes preocupações. Porque sempre costumamos, às vezes, a seguir pelos mesmos caminhos, mantendo as mesmas atitudes dia a dia.
Às vezes, até as mesmas palavras nas nossas rodas de conversa diária, ou seja, nossa zona de conforto, nossa acomodação, é nossa rotina diária. A rotina que Joana de Anjos nos apresenta como um dos gigantes da alma. E a doutrina espírita, chegando em nossa vida, vem nos proporcionar essa mudança. Aí eu gostaria de perguntar, né, convidar nesta noite os nossos jovens. Caio, por favor. Boa noite a todos que estão nos assistindo aí. Ricardo. Boa noite, Oliveira, boa noite a todos. Maravilhoso, já deu para perceberem que nós estamos iniciando a segunda temporada já com um novo formato. Não só a mudança, botaram até umas carinhas lá, que eu achei linda aquelas carinhas, aquelas coisinhas lá mesmo. E Alisson ainda vai dizer que aquele da cabeçona sou eu, cara. Mas olha, eu digo, é porque me ama, o cara me ama, né? Então, eu tenho certeza que vocês estão notando alguma diferença. A falta da beleza feminina, da presença da tela. Mas não se preocupe, porque aqui tem 3 homens sensíveis, que também as suas belezas são femininas, né? Então, nós temos beleza feminina para vocês nesta noite. Então, diante dessa introdução que nós realizamos, isso é para que a gente fique bem à vontade, porque nós estamos no bate-papo, nós estamos no encontro de amigos, no bate-papo. Então, diante dessa introdução que a gente conversou, dessa chegada da doutrina espírita em nossas vidas, eu pergunto para vocês, o que mudou para vocês? Começar por você, Caio. Bom, novamente, boa noite a todas as pessoas que estão assistindo a nossa live e estão sempre dando nosso apoio. Boa noite, Ricardo, e boa noite, Oliveira, né? Bom, para a gente responder essa pergunta vai ter que ser num cenário mais geral, primeiramente. Antigamente, nós tínhamos os chamados tabus e superstições, lendas e mitos que formavam a nossa cultura, que eram formas que a gente encontrou de basear, de sedimentar a nossa sociedade. Só que algumas dessas superstições, desses mitos, nos faziam ter alguns comportamentos um tanto peculiares, estranhos, melhor, extravagantes. E isso se torna muito mais palpável quando a gente começa a estudar história e sociologia. Por exemplo, as tribos indígenas, a variabilidade de tribos brasileiras que existiam aqui na época do colonialismo, ou se você pegar qualquer tipo de sociedade muito antiga da história da humanidade, todas tinham sua cultura local, suas crenças e, consequentemente, alguns costumes, alguns comportamentos muito locais, né? E justamente pela essa falta, digamos assim, de moral, uma moral mais obscura, mais relacionada àquilo que você não entende muito bem, sem muito raciocínio, sem muita lógica, a gente, por algumas vezes, acabava por terceirizar a culpa dos nossos atos. A gente atribuía a culpa, as nossas falhas, a um Deus ou a um evento climático, ou a gente dizia que a culpa não era só minha, mas era de outra pessoa, enfim. Só que, felizmente, com o avançar do tempo e o desenvolvimento intelectual da nossa espécie humana, a gente foi deixando alguns costumes para trás, alguns comportamentos para trás, foi moldando outros e criando novos para a nossa sociedade. Um exemplo que eu posso dar para vocês, que era um comportamento bastante comum antes e que, felizmente, nas nossas sociedades atuais a gente não vê, é a questão do sacrifício. Não existe mais essa questão de nós termos um Deus ou uma entidade, a gente vai fazer um sacrifício de um bebê, ou um sacrifício de um idoso, ou de um guerreiro, ou de uma mulher. Felizmente, isso nós já conseguimos superar devido à nossa evolução. Quanto mais passou o tempo, mais um humano teve oportunidades de rever o seu comportamento e ver o que é que se encaixava melhor na sociedade, de se livrar de comportamentos que seriam mais de armadilhas maliciosas para si e para a comunidade. E, felizmente, chegou um período em que veio o espiritismo, que foi
uma das principais ferramentas que nós utilizamos, que nós somos agraciados para proporcionar esse tipo de reflexão interna, reflexão social e começar a mudar esses parâmetros que usamos para julgar a nós mesmos e a nossa sociedade. Porém, infelizmente, a história da humanidade como um todo nem sempre foi movida por incentivos morais, digamos assim. Nem sempre foi movida por incentivos éticos. E a gente pode perceber com isso que esse tipo de transição comportamental não foi feita da forma mais efetiva possível. E uma consequência disso é que hoje, atualmente, no nosso globo, nós temos diversas doutrinas, filosofias, religiões, pessoas mesmo, indivíduos, que não conseguem encontrar um consenso do que é moral, do que é ético. Não é problema você ter algum tipo de divergência. Se você segue uma filosofia que diz que a iluminação se dá através da meditação, ótimo. Se você é um espírita e sabe que a iluminação se dá por meio da caridade, do amor para com o próximo e para consigo mesmo, ótimo também. O problema é que hoje há conflitos diretos e a gente não consegue decidir o que é moral, o que é ético, como devemos reger a nossa sociedade. Isso é um problema que nós devemos enfrentar como uma humanidade como um todo, uma espécie, né? E se nós enfrentamos esse problema como um coletivo, imagine um indivíduo inserido numa sociedade tão problemática como essa, que não tem noção nenhuma, não há consenso nenhum ainda do que é moral, do que é correto, de quais mudanças a gente pode fazer, quais mudanças não são para o momento ou que não devem ser feitas. Um indivíduo que está inserido na sociedade que ainda não girou a chave para o que é a vida, e quão importante ela é, quão valorizada ela deve ser, quão é importante você ser um indivíduo diferente de todos os outros no planeta Terra. Então, se eu sou uma pessoa inserida na sociedade que tem essas chagas sociais que eu comentei, que não tem esse consenso do que é certo, do que deve ser seguido, e não valoriza muito a vida, eu vou começar a entrar na rotina muito mecanizada, muito automática. Vou começar, como a Oliveira falou, a ter comportamentos cada vez mais repetitivos, assuntos que não agregam mais, assuntos que não são proveitosos, pensamentos que não mudam, nada muda. Eu viro uma situação de bola de neve. Não muda, não vai mudar no início, não vai mudar no fim. E aí, como consequência disso, a gente vai ter um indivíduo que não valoriza a vida, que entra numa armadilha psicossocial que é muito fácil de entrar e muito difícil de sair, porque já é algo, infelizmente, estruturado na nossa sociedade. E essa é uma das armadilhas que a gente deve ter mais cuidado, porque por estar justamente inserido na nossa cultura, a gente às vezes não percebe, considera como banal, como comum. Então que a gente sempre tenha esse olhar mais crítico para os nossos comportamentos diários e os comportamentos que acontecem ao nosso redor. Verdade, cara. E é bem interessante, duas colocações que você fez aí, meu filho. Primeiro, esse ser diferenciado não significa que a gente um ser transformando-se a cada dia, né? E com a chegada da doutrina, a nossa rotina dá aquele 360 graus, né? Porque, como você falou, aquela acomodaçãozinha, né, mesmo sendo dentro de uma cultura que eu estou inserido, vai começar a mexer na minha intimidade de um jeito e vai ter, que eu queira que não, é automático essa mudança de conduta minha. Porque agora eu tenho um olhar diferente para a vida. Agora eu já encaro a vida e tento vivê-la de uma maneira diferente. E eu tenho o quê? Exatamente. Pode seguir, vai. Vai, Ricardo. Exatamente, Oliveira. Assim como o Caio já falou, já deu início sobre a rotina, vamos comentar um pouco sobre isso. A doutrina veio como uma forma, a sociologia também veio como uma forma de nos alertar sobre essa rotina monótona que levamos, de acordo com o tempo. Essa rotina utilizada, seja como estímulo de defesa
ou como também um elemento que passa despercebido, nos traz um atraso em nossas caminhadas, pois tornamos nossa mente como algo automático. Nunca pensamos em um método de aproveitarmos melhor o nosso cotidiano, tornando-se assim a mesmice de sempre. O homem termina repetindo suas ações com a mesma intensidade, frequentando os mesmos locais, não observando as pequenas coisas que a vida nos proporciona, as pequenas maravilhas, as pequenas belezas que a vida coloca em nossos caminhos. E por esse motivo temos a impressão, entrando em outro contexto, que o tempo está passando mais rápido. Tanto por isso, como também por conta das dificuldades, as responsabilidades que vão aumentando de acordo com o tempo. É, essa, essa, esse, esse fato acontece devido ao paradoxo de férias, como foi denominado pela psicóloga britânica Cláudia Ramon, onde ela explica esse paradoxo, se baseia, né, na forma que enfrentamos nossas experiências. Ou seja, as primeiras vezes para tudo, o tempo costuma passar mais rápido, pois aproveitamos mais o que estamos fazendo naquele momento, esquecemos o tempo que estamos realizando tal coisa. E quando ficamos mais velhos, consequentemente, essas oportunidades terminam, terminam se tornando mais repetitivas. Deixamos nos levar pela inutilidade agradável. E quando nos damos conta de que poderíamos ter aproveitado mais, poderíamos ter evoluído mais, já pode ser tarde, pois as limitações da matéria não nos permitem realizar algumas ações que um jovem poderia fazer. Exceto o fato de Oliveira, né, que é um mais experiente, mas um jovem que consegue fazer tudo. Então, então é isso, praticamente. Maravilhoso, maravilhoso, Ricardo. Pode concluir, vai. Tá. Em decorrência desse fator, os transtornos depressivos se tornaram cada vez mais presentes no mundo. Uma pesquisa realizada pela Universidade de Washington, nos Estados Unidos, comprovaram justamente que o desgaste constante do dia a dia, a vida monótona que levamos, a experiência com os mesmos sentimentos todos os dias, podem estar diretamente ligados com o aparecimento desses transtornos mentais. Uma obra que representa muito bem isso é a obra Circuito Fechado, o conto Circuito Fechado de Ricardo Ramos, considerado um dos mestres da literatura curta brasileira, onde ele descreve elementos presentes no seu cotidiano, na sua rotina, com palavras soltas, como, por exemplo, chinelo, pente de cabelo, escova de dentes. Então, com um significado implícito. E isso na época que foi lançado, gerou diversas reflexões, como se fosse uma vida cansativa, sem alteração, sem evolução, como se tivesse parado no tempo, um circuito fechado, uma rotina fechada. Então, isso nos faz refletir se estamos realmente aproveitando a vida, se estamos vivendo, ou somente esperando o momento de desencarnar, se estamos apenas sobrevivendo, pois algumas situações que poderiam trazer benefícios enormes para o seu ser, então, não são utilizadas. Então, como já diria Paulo Coelho, viva cada momento como se fosse o último. Aproveite ao máximo, fuja da sua rotina monótona, pois isso trará benefícios futuros. Claro que utilizando o senso do que é bom ou não para você, para o seu ser. E é bem interessante, Ricardo, a colocação que você fez, meu filho. Quando a pessoa chega na idade, como você falou, da aposentadoria, e ele trouxe aqueles 20, 30, 40, 50 anos, não a rotina normal, aquilo repetitiva. E o corpo não lhe oferece mais forças para fazer o que ele deseja. Chegam as listinhas, né? Os convidados, problemas cardíacos, né? A hipertensão.
E daí vai surgindo algumas coisas, porque a máquina orgânica está fragilizada, aí o homem, o ser, transformou-se em uma máquina, acostumado a ser ligado e permanecer ligado durante aquele período, desligar um pouco e no outro dia ligar novamente e manter a mesma linha. E isso vai gerando em si um medo, assusta qualquer mudança. Né? Verdade. Pode seguir, cara, vai. Falando da e quão perigoso pode ser uma rotina monótona. Não só a fins práticos, a fins materiais, mas principalmente psicologicamente e espiritualmente. Um tema que, infelizmente, não é tão debatido, principalmente na mídia mainstream, digamos assim, a mídia que tem mais holofotes, as principais causas sociais do porquê a gente se inserir numa cultura tão monótona. E, a partir da reflexão, né, a gente pode perceber que um dos principais motivos, uma das principais causas, pode ser, ligeiramente, digamos assim, a quantidade excessiva de tecnologia. Vou explicar. Não é que necessariamente o avanço tecnológico seja uma coisa ruim. Óbvio que não. A tecnologia traz inúmeras coisas muito positivas para situações que a gente conhece, nosso cotidiano, e para coisas que a gente nem imaginava. Que se não existisse, a nossa rotina seria muito diferente sem a gente saber. Né? Só que, como a grande maioria das coisas, a tecnologia não é intrinsecamente boa nem ruim. Ela é um potencializador de moral. Ou seja, se nós somos pessoas boas, a gente vai usar sim a tecnologia para fins positivos. Se somos pessoas que a gente, às vezes, dá aquelas balanceadas, assim, não está nem bom, mas não está nem ruim, a gente vai usar também essa tecnologia para fins mais desconfiáveis, não tão benéficos, né? E a tecnologia justamente serviu como esse potencializador. Nos mostrou o quão a humanidade pode ser boa para si, mas também pode ser maléfica. E uma das coisas que ela mais expôs, que é uma das maiores chagas sociais que nós temos, é justamente a ideia de um coletivo consumista. A ideia de um consumismo exagerado. E a tecnologia não só expõe isso, mas aparentemente nós estamos começando a aceitar isso como se fosse parte da nossa cultura verdadeira, como se fosse algo normal. Nós estamos usando essa cultura da ostentação, de comprar várias coisas sem necessidade, como se fosse um parâmetro para nós dizermos quem é legal para entrar no meu grupo social, ou quem não é, ou quem tem ideias maneiras aceitas pela massa, digamos assim, ou até mesmo algumas pessoas usam, e está sendo cada vez mais comum, como parâmetro moral. Nós estamos usando o fato de você consumir muito como uma régua para dizer o que é certo e o que é errado. Olha quão prejudicial pode ser isso, né? E nesse sentido, cara, nós passamos a achar que o ter é o essencial, que o ter é o sentido da vida, né? E quando nós nos entregamos a essa questão do ter ser o sentido da vida, acabamos perdendo, como diz Joana de Anjos, o endereço de nós mesmos, porque vai chegar um momento em que eu não terei aquilo que me satisfaz mais. E aí, o que fazer? E que sentido a minha vida tomou se eu fundamentei todo o meu viver no ter? Não é isso, meu filho? Para aí a gente entender a importância dessas reflexões, como você vem trazendo. Essa questão de você começar a normalizar isso como se fosse algo moral, aceitável, faz com que a gente comece a perder a nossa essência, comece a perder as nossas características. A gente vai começar a fazer parte de um sistema ao invés de ser um indivíduo. Olha quão prejudicial pode ser isso. Você começa a perceber que dia após dia, a liberdade de ser você mesmo está cada vez mais rara. Você tem que começar a lutar por isso dia após dia, tem que conquistar dia após dia. E isso com medo de se expressar, porque se você der um deslize, a grande massa, as pessoas que acreditam nesses
preceitos de consumismo e etc., vão te julgar e vão te excluir socialmente. Olha quão perigoso a gente chegou. E a gente faz de tudo para ser aceito, na realidade, em uma fantasia, né? Uma utopia criada por nós, nessa visão macro de uma sociedade consumista, como você colocou, mas que eu tenho necessidade agora disso, eu passo a viver diante disso. E eu me apresento na mídia, né, na tecnologia utilizada, que deve ser utilizada para o nosso benefício, eu me apresento como uma pessoa inexistente, ou seja, eu exponho a minha imagem, a minha fisionomia, mas ali não sou eu, e sim aquilo que vocês querem, para que eu possa ser aceito nesse meio, que muitas vezes eu nem aceito, eu tenho críticas pesadas para isso, mas eu me vejo, entre aspas, obrigado a ser um partícipe desse grupo. E eu tenho essa necessidade. E acaba pesando. Isso para nós jovens é destruidor, cara. Para nós jovens isso é destruidor, porque nós começamos a perder o sentido de nós mesmos, a nossa individualidade, nós passamos a terceirizar, como você falou lá no início, a nossa individualidade. Isso gera o quê? Conflitos existenciais. E eu passo a criar conflitos sem que eu perceba. Pode seguir, desculpa a interrupção, é porque eu não tomei Rivotril hoje, certo, cara? Pode seguir aí. Certo. É muito interessante a parte que Caio começa a falar sobre a liberdade que não temos tão como opção hoje em dia. Muitas vezes não precisamos nem refletir sobre muito fora de onde convivemos, até mesmo nossa família pode impor um padrão que ela quer que você siga. E é justamente por essa liberdade que tentamos conquistá-la todos os dias. A liberdade de optarmos o que é melhor para a nossa vida, não o que a sociedade vê como melhor para nós. Pois a ansiedade, o tema que estamos debatendo hoje também, muitas vezes é gerada pela imposição do exterior do que devemos tomar como rumo para a nossa encarnação. Devemos somente acrescentar no ciclo da vida aquele ensinado nas aulas de ciência, que devemos acrescentar, pois é muito resumido: nascemos, crescemos, reproduzimos, envelhecemos e morremos. Há muita, até pelo simples motivo de que qualquer existência apresenta valores que vão além da matéria, vão além do material, além das conquistas materiais. As conquistas espirituais devem ser priorizadas no nosso trajeto, pois são elas que vão realmente importar no outro plano. A busca pela superação dos desafios impostos por Deus para a nossa evolução moral, que nos induzem a dar passos mais largos e audaciosos do que aqueles que levam a direção mais breves, como as conquistas materiais, como foi muito bem retratado por Joana de Ângeles na obra O Homem Integral, na qual nos baseamos para construir o programa de hoje, e essa obra que foi psicografada por Divaldo Pereira Franco. Um grande exemplo nessa situação de liberdade, que já apresentamos em programas anteriores, é o caso de Marinho, do livro Missionários da Luz, onde Marinho, durante sua encarnação, foi um homem bem-sucedido na visão de sua mãe, pois ele era um padre e teria sido ela quem influenciou para o caminho eclesiástico. Entretanto, ela não respeitou a liberdade de seu filho optar para o que ele queria realmente naquela encarnação. Desrespeitando a liberdade dele, que apesar das conquistas materiais, as recompensas íntimas não foram priorizadas, trazendo consequências para o outro plano, como o sentimento de arrependimento, por não ter ouvido o que realmente seu filho queria levar para a sua encarnação. E é justamente por isso que vemos o trabalho da religião na mudança íntima do ser, tentando nos dar a visão que devemos ter uma vida saudável e dinâmica, tentando nos mostrar uma rotina que pode trazer prejuízos,
que existe um espírito eterno que prioriza os princípios morais do ser, não as conquistas que ele tem somente na Terra. E, além disso, cada ser deve apresentar a liberdade de suas escolhas, independentemente do que a sociedade vê, como eu citei no início, independente de como sua família vê, não limitando-se aos sentimentos, às emoções, que vêm com o intuito de atrasar a sua caminhada. E, além disso, os pais devem somente orientar o melhor caminho, justamente por serem mais experientes nessa vida. Não impor o que eles querem que o filho siga. Pois ele pode não se apresentar feliz com o que ele vai seguir no futuro. E quem sabe, né, Oliveira, esse pode ser um tema que poderemos trabalhar mais profundamente. Vamos sim, maravilhoso, Ricardo, essa visão apresentada, a começar pelo Cristo, né? Quando nós começamos a discutir, e essa discussão, esse debate tomou um rumo, né, para as facilidades que nos são apresentadas pela sociedade e a necessidade de cuidar um pouco de nós, da nossa intimidade, para que não entremos em conflitos, né? A gente vai para o Mestre Jesus, como você falou, a lembrança da porta larga, da porta estreita, da facilidade e dos desafios diários de cada um. Nós vamos buscar, como você foi lá, Joana de Ângeles, a chegada da doutrina espírita em nossa vida, transcendendo o ser que somos, até então limitados a um corpo, a um cérebro. Agora não, agora nós transcendemos nosso pensamento. Agora, assim como você trouxe o exemplo, Maria, nós sabemos que há algo mais, algo além em mim, em você, na minha essência, que me diz que as respostas reais não estão por aqui e que eu vou transcender, porque a vida continua. E com essa chegada da doutrina espírita, muitas vezes, com esse pensamento, com essa linha que transcende aquilo que nos é apresentado por todo o conhecimento filosófico e religioso, vamos pensar assim, então causa uma ruptura na nossa rotina. Nós passamos a refletir profundamente de como estamos nos conduzindo, né? E passamos a lutar diariamente por uma dinâmica mais saudável para a minha vida, para a sua vida, agora como um ser integral, não só um corpo que está vivendo a experiência e que tem necessidade das coisas que me satisfazem no exterior, não. Agora eu tenho uma proposta profunda que foi me apresentada pelo Cristo já, de buscar aquilo que me satisfaz, aquilo que me fortalece, me estrutura na minha intimidade, para que eu possa, libertando-me de algumas arestas que ainda faltam, seja traumas, complexos, conflitos, daí adiante, construir um novo ser, como o Caio falou, agora um ser diferenciado para mim. Porque se você não cuida da sua vida, quem é que vai cuidar? Como é que nós vamos chegar a um caminho saudável se nós não cuidarmos da nossa vida? E é bem interessante, você quer colocar mais alguma coisa, Ricardo? Por enquanto não, Oliveira. Beleza. E é bem interessante, meu filho, quando você falou da ansiedade, de como nós colocamos, construindo perspectivas naquilo que ainda não aconteceu. E lembrando, para quem não assistiu o início do programa, o Cristo já nos disse, foi a abertura que eu fiz no programa, o Cristo já nos alertou que a gente não se preocupe com as coisas de amanhã, não aconteceu ainda. E nós criamos perspectivas essas que acabam nos causando mal. Então, eu gostaria que a gente começasse a refletir agora, a partir de agora, até quando seremos ansiosos? Até quando essa rotina vai me transformando naquele homem ansioso? E onde é que isso vai nos levar? Né? Vocês podem... Vamos começar nessa linha agora de raciocínio? Pronto, Vamos lá. Posso começar. Pode seguir. Pronto. Realmente, a ansiedade, você querer puxar para si os problemas futuros,
que são do futuro, não são seus ainda, é realmente algo que não deveria fazer sentido e, assim, seria às vezes muito melhor que não existisse. Mas vamos discutir isso ainda, é óbvio, né? E um dos principais motivos dessa ansiedade acabar acontecendo é justamente voltar para o que é que uma sociedade, no que uma sociedade está pautada. E hoje, infelizmente, voltando também para a questão da tecnologia, nós temos culturalmente enraizados ser comum você pressionar as pessoas a ter um determinado comportamento. No sentido que tem uma pressão para você, por exemplo, começar a se expor mais. Você vender uma imagem sua nas redes sociais, por exemplo. Começar a postar foto todo dia, começar a postar stories todo dia. Gente, não há problema você compartilhar com as pessoas que você ama, que você gosta, um jantar especial, um casamento, alguma conquista que é importante para você e, consequentemente, para aquelas pessoas que te amam. Agora, isso se vira uma doença psicológica e, consequentemente, social, como está acontecendo hoje, quando você começa a pautar a sua vida para esses objetivos totalmente sem sentido, irracionais. Como, por exemplo, eu quero chegar a fazer tantas fotos por mês para atingir tantas visualizações, para atingir tantos likes. Isso não agrega nenhum tipo de conforto. Ou melhor, o conforto que você sente é muito momentâneo. E principalmente... E não tem como você ter a certeza de que isso realmente vai acontecer. Né? É jogar no escuro, é você estar colocando a sua vida no escuro. Exatamente. Você vai lá, como você falou, você vai postar, mas você está postando no escuro, mas você já criou uma perspectiva de algo que não possa acontecer. E se isso não acontece, você acaba se frustrando. Pode seguir. Você cria uma persona sua, como você falou já, Oliveira. Cria uma persona que mostra só o seu físico e vende essa imagem. Você não vende a si, mas vende um objeto, uma personagem mesmo criado. E isso, muitas vezes, motivado por aquela coisa que eu já falei, da pressão de você tentar externalizar quem é você mesmo. A gente começa a perceber que quando a gente dá vazão a esse tipo de pressão, não só ocasiona na ansiedade, que, como o Ricardo também já comentou, é o grande mal do nosso século, século XXI, também dá vazão à perda de identidade. Pessoal, um indivíduo sem identidade, ele vira uma pessoa que só sobrevive, como também já foi falado, que não tem opinião, que não sabe distinguir o que é certo e o que é errado, que simplesmente se molda. Ele é igual à água. O que botar, ele se molda. Ele se adequa. É interessante que eu tenho uma expressão que eu sempre uso às vezes. É uma almôndega falante, ou seja, um bolo de carne com ossos falantes, né? E sem que a gente perceba, meu filho, essa minha perspectiva acaba gerando em mim um comportamento ansioso que me desgasta, que dá origem a processo enfermiço sem que eu perceba. E eu começo a adoecer sem que eu perceba, né? E o pior, a minha mente fica condicionada a estar ali, porque eu quero aquilo, mas, infelizmente, eu não estou conseguindo. E isso está gerando um comportamento ansioso em mim. Está me levando a uma droga. É igual uma droga. Você tem a primeira dose, primeira experimentada, você acha que não vai viciar. Quando vê, você está usando o triplo já e não está surtindo nem a metade do efeito. E isso gera, como a gente está discutindo, a falta de identidade. Hoje, infelizmente, é o que a gente mais tem. Como você falou, as pessoas homônicas, né? Mas isso também se refere, ou melhor, se espalha para uma esfera de coletivo muito mais do que a gente imagina. Só o que tem hoje são ONGs ou manifestações ou governos que não têm identidade própria, que não entendem o indivíduo e, consequentemente, por essa nuvem escura na mente do indivíduo, isso espalha para as autoridades ou espalha para as manifestações, pela briga de direitos. É muito difícil você começar a pensar que hoje existem nações, por exemplo, em que os indivíduos
não conseguem reconhecer quem eles são, quais são as cargas que eles têm historicamente, quão belo é ser de determinada cultura, valorizar essa cultura, quais direitos a gente deve lutar, quais direitos a gente deve revisar. A gente não ter esse tipo de percepção faz com que a gente simplesmente sobreviva. Não Isso, isso é muito danoso, meu filho, porque acaba predominando uma insegurança no mundo emocional das criaturas. Sem que eu perceba, eu estou criando uma nação insegura, emocionalmente falando. E muitas vezes, por manter esse comportamento ansioso, de perspectivas quase que inalcançáveis, acabam-se as pessoas esvaziadas, sem idealismo, sem uma linha de pensamento, de objetivo, de sentido para a sua vida. Verdade. E cada vez mais a ansiedade vai tomando conta de todos nós, né? Nessa questão de criar o ilusório, né, Caio? Da gente estar, às vezes, criamos um mundo ilusório. Exatamente, Oliveira. Agora, por outro lado, devemos enxergar também que há momentos em que a ansiedade pode ser um elemento saudável. No caso, quando exposta em limites aceitáveis, algo controlável, até pelo simples motivo de que a ansiedade é uma emoção que dá mais cor à vida, é uma emoção que faz parte da nossa existência. Ou seja, quando se aguarda uma notícia boa, quando nós estudantes vamos fazer um vestibular, na nossa realidade temos como exemplo o Enem, então, nestes casos, a ansiedade vem como uma A forma de espera, expectativa. a espera da Porém, o chegada nosso daquela corpo, pessoa amada, né, meu filho? A gente está assim, de repente, como seria bom se ela exatamente, chegasse, né? Mas vamos aguardar ela chegar e aparecer. Vai, pode seguir, exatamente, velho. Desculpa interromper. exatamente. Porém, dando continuidade, o nosso corpo avisa quando passamos dos limites, quando o limite da nossa saúde mental já foi ultrapassado. E é por isso que se torna importante o conhecimento de nós mesmos. A religião auxilia nesse processo. Temos como exemplo a evangelização infantil, que já mostra alguns princípios para o bem que devemos seguir, pois, voltando ao assunto, a aparição de distúrbios respiratórios, sensação de garganta fechada e até mesmo palpitação elevada, sintomas que sejam diferentes do que você considera normal para o seu íntimo, significa que é preciso procurar uma ajuda, é preciso mudar suas atitudes diárias, pois com a permanência desses casos, desses sintomas e a somatização de outros sintomas, poderá trazer mais graves danos para a sua vida, para a sua existência. Além disso, devemos aproveitar vários momentos com medo de sair desse fenômeno que a ciência denomina como zona de conforto, onde permanecemos nela com a expectativa de manter o seu nível de estresse baixo. Mantemos uma rotina a qual já comentamos sobre que pode ser benéfica ou não para nós, e mesmo assim essa atitude poderá trazer prejuízos para a nossa evolução como ser, pois as experiências planejadas para a sua vida, que poderiam ser resolvidas nessa mesma existência, são deixadas de lado, seu crescimento pessoal e profissional são deixados de lado. Então, essa atitude poderá trazer consequências para o seu futuro, como o encargo de algumas situações, como já citei, que poderiam ser solucionadas nessa mesma vida. Então, que tenhamos a consciência que sempre podemos evoluir, sempre temos algo a acrescentar no seu ser, porém, não alcançaremos isso após sair e não alcançaremos isso após sair nessa zona de conforto, procurar considerarmos melhor para nós, procurar o que consideramos melhor para nós. Só conseguiremos isso a partir dessa atitude, pois conseguiremos dar um maior passo para o nosso trajeto de evolução.
pois muitas vezes nos limitamos por conta dos nossos sentimentos. Lindo demais, cara, lindo demais. E é importante que a gente entenda que toda proposta que o Cristo apresentou. Opa, acho que Do Oliveira retornar, É do problema. apro... Ah, voltou. é, ah, voltou, maravilhoso. voltou. Ao vivo é assim mesmo, cara, ao vivo é assim mesmo, né? Então, quando você citou a importância da religião para a vida do ser, mas não de uma religião onde não nos coloque numa religação com o Pai, onde nos apresenta um Deus, aquele Pai que vai nos transformar enquanto ser com uma simples atitude de amor, nos dando a liberdade de cuidar de nós mesmos. E quando nós vamos trazer questões como essa para um debate, nós passamos a perceber que o grande desafio do homem contemporâneo, ou seja, do ser como um todo, é justamente o autodescobrimento. É você fazer uma viagem de encontro a você, você conhecer-se um pouco. Ora, você não é o que seu pai pensa, não é o que sua mãe pensa, não é o que seu amigo pensa de você, não é o que a tua namorada, a tua mulher amada, o grande amor da tua vida desenha de você, idealiza de você. Não, você é você. E só você pode saber, na realidade, quem é você. Então, você precisa fazer essa viagem de encontro a você, no autodescobrimento. Né? Nós temos no Livro dos Espíritos Santo Agostinho, né? Um dos patronos da Igreja Católica, nos explicando na questão 919 como você pode promover isso em você, essa viagem que ele relata que ele fez. Olha, eu fiz assim, e ele dá a forma, ele traz a receitinha do bolo, né? De transformação íntima. Então, é você fazer uma viagem de você, não identificando as suas necessidades apenas, mas principalmente a sua realidade emocional. Aquilo que você está fazendo do seu dia a dia, na sua intimidade com você mesmo, certo? Das suas aspirações, das reações diárias, diante das ocorrências do teu dia a dia. E quando nós passamos a ter esse olhar transcendente para nós mesmos, aí nós mudamos sem perceber. Quer falar, Caio? Pode falar, meu filho. Só seguindo o jogo aí. A questão, primeiramente, relacionando a importância da religiosidade, ou de uma doutrina, ou de uma filosofia, algo que te norteie, com agora que você falou do autoconhecimento, né? A gente tem que lembrar que a vida sempre vai ter problemas, sempre vai ter algumas caídas, algumas levantadas, sempre vai ter seus altos e baixos, não é mesmo? E a religião pode ser sim uma saída muito importante, uma espécie de base muito importante para que a gente consiga continuar nessa estrada que muitas vezes pode ser sim tortuosa. E eu gostaria de falar especificadamente da religião espírita, é óbvio, quando ela vai nos falar, por exemplo, que o plano material, na verdade, não é o fim, muito menos o começo, que o plano material, matéria, na verdade, é apenas uma veste, é uma roupa que a gente vai mudar com o passar dos tempos. Isso é uma verdade. Que, acima de tudo, não nossa existência termina com o desencarne, mas que nós persistimos, que nós somos um espírito que representa a nossa essência, que é a nossa personalidade, nossos gostos, nossa moral, nosso caráter, nossa postura, tudo isso. Só muda se nós quisermos. E, consequentemente, graças à lei da justiça divina, nosso Pai Criador, tão bondoso, tão benéfico, a gente também tem milhares e milhares de oportunidades de vir novamente, de acertar novamente e principalmente de errar, para aprender com esse erro. Maravilhoso, cara. E essa visão que é construída por nós através dessas lições, isso vai proporcionar a nós descobertas íntimas, novas descobertas. Nós passamos a construir uma escala de valores
é diferente. Nós passamos primeiro, a nos valorizar. Nós passamos a ter um olhar de carinho para nós, de afeto para nós, que muitas vezes, na busca do exterior, das coisas exteriores, e como nós conversamos lá atrás, da aceitação e que o outro me aceite, eu esqueço de quem eu sou e do que eu tenho necessidade real. Então, eu vou trazendo, vai surgindo novos significados na minha vida, eu vou aprendendo a conhecer, a ter uma autoconfiança, me conhecendo melhor. Aí eu passo a trabalhar em minha tranquilidade, a serenidade, já não estou mais tão ansioso, né? Porque não há realidade na vida em que eu vinha trazendo, como eu vinha conduzindo, onde é que eu ia parar, né? Não estava sem sentido. E, de repente, quando nós pegamos essa visão desse ser que não é uma carne, não é uma matéria, que as nossas necessidades maiores estão na nossa intimidade e não no que vem do exterior, no que o exterior me apresenta. Então, isso vai nos dando mais força, vai nos estruturando e nós nos tornamos aqueles homens e aquelas mulheres mais seguras. Pode continuar, meu filho. Não, perfeito mesmo. É muito importante a gente começar a dar mais valor ao mundo interno. Porque o mundo não existe só fora da gente, ou no coletivo. O mundo que mais nos influencia é o nosso próprio. A gente nem entende o nosso, nem o de fora, aí novamente torna aquela questão. Todo mundo não sabe o que está fazendo e está só tentando acertar e errar. E o Espiritismo também vai nos alertar que, novamente, a vida vai ter sim seus problemas, seus percalços. A religiosidade pode ser sim uma base muito fundamental nessa sua caminhada, mas se nós começarmos a nos apegar aos prazeres, aos vícios, as picuinhas diárias que a gente tem, né, com o outro, se a gente começar a até se acovardar diante de situações que a gente deveria sim agir, a gente vai começar a se distanciar do nosso propósito real aqui na Terra, na nossa existência no plano terreno, que é justamente a da iluminação, do autoaperfeiçoamento moral e intelectual. E com o passar do tempo, dessa trajetória muito bem detalhada, como você já falou, é necessário o autoconhecimento, desenvolver o autoconhecimento. E qual foi o melhor exemplo, que já foi dito aqui várias vezes, que pode nos guiar a esse autoconhecimento? Jesus, simples. O espírito mais pleno, mais nobre que já pisou, já encarnou aqui no nosso plano terreno. Ele, com a sua mensagem de amor, de afeto, de carinho para com o próximo, todos esses valores muito importantes, pilares da sociedade, podem ser, sim, não só instaurados na nossa cultura, como também os principais responsáveis por colocarem a estabilidade novamente na nossa sociedade. Se nós realmente começarmos a seguir a palavra do bem, nós aí poderemos finalmente colocar a humanidade em eixos corretos. E lindo, cara. Ele é muito lindo isso, porque nós temos que entender que a sociedade ela é um todo, mas nós somos parte desse todo. E é a minha transformação, é o meu cuidado comigo, sem egoísmo, tentando ser uma pessoa melhor a cada dia e pensando em oferecer o melhor ao outro a cada dia, aí onde entra as lições do Cristo, né? No momento de ansiedade, porque transformou-se uma enfermidade coletiva, né? É um indivíduo que, quando está em um grupo, transforma-se em um grupo ansioso, né? Querendo que as coisas sejam resolvidas em passe de mágica e sem digamos assim, um caminho traçado para que isso se resolva. Então, a questão é cuidar em nossa intimidade, certo? Buscando na construção, dentro dessas lições que o Cristo nos apresenta, cara, que é fantástico. Por exemplo, só fazer o outro que eu desejo que aconteça comigo, né? Que minhas atitudes sejam pautadas no bem sempre, porque é o bem que eu quero para mim, por que não oferecer o bem ao outro?
que seja eu aquele que compreende porque eu quero ser compreendido, e daí nós vamos entendendo essa solidariedade fraternal da lição do Cristo, nos convidando e nos ajudando a criar compaixão em nosso coração, né? Tendo como fonte de ligação entre nós e ele a oração. Nós não podemos esquecer, como o Ricardo falou, da questão da religião, da aproximação de Deus, da ação de Cristo em nossa vida, que nós temos um canal diário, que esse canal tem uma fonte geradora em nós, que é a nossa oração. É a maneira como eu me conduzo, apresento ao alto os meus sentimentos, a minha emoção, né? E ali eu estou me desnudando para o alto. E quando eu me desnudo, primeiramente para mim, porque eu vou me aceitar como sou. Eu me descobri assim e vou me aceitar assim. Agora eu vou me apresentar para aqueles que podem me socorrer, me estender as mãos, que é Deus, nosso Pai, o Cristo, e vou trazer as lições do Cristo diário. Isso me traz, vai gerar em mim energias otimistas. A esperança desponta, a confiança, e tudo isso vai trazendo para mim uma vitória, uma conquista. E eu deixo de ser aquele homem e aquela mulher cada vez mais ansiosa. Aí a gente conversando sobre rotina, sobre ansiedade, aí eu vou fazer uma pergunta, afinal, que danado é a ansiedade, gente? Que transforma-se e causa tanto mal a gente. O que seria isso? Vocês poderiam me responder? Pode ser o Pode, candidato? pode ser, Pode pode ser? responder. Pronto. Ok, então. Bom, a ansiedade é uma emoção natural do ser humano, como já foi explicado. Surge geralmente em momentos decisivos da sua vida, decisivos das nossas vidas, em momentos estressantes, como o Caio já citou no decorrer do programa, o que pode nos auxiliar na resolução desses problemas, além de exercitar o nosso autocontrole, nosso autoconhecimento. Porém, é preciso ter atenção quando essa ansiedade se torna algo excessivo, fora dos limites do que é aceitável à nossa saúde mental, podendo ser caracterizado por até uma ansiedade crônica, o que pode provocar transtornos de ansiedade, transtornos mentais, até alguns já citados, além do medo constante de realizar algumas tarefas do dia a dia. E a questão é, será que há uma relação entre o medo e a ansiedade no cotidiano, no conceito? Então, além desse medo constante quando me refiro a esse medo constante de realizar as tarefas do dia a dia, estou trazendo para o lado de que a ansiedade muitas vezes se encaixa nos padrões da preocupação. E a preocupação, na verdade, seria o medo das coisas das nossas vidas, de que não saiam da forma que planejamos, não saiam da forma que organizamos. Então, gerando aquela dúvida, sempre aquela dúvida quando vamos tomar alguma atitude, tomar alguma decisão. E se, né? E se isso der errado? E se as consequências dessa atitude trouxer algo que eu não consiga lidar? Então, além disso, comentamos com base na doutrina sobre essa questão, mas também trazendo para o lado mais científico, digamos assim, o site Psicologia Viva, o site Psicologia Viva publicou uma matéria no dia 19 de dezembro de 2017, que afirmando que a ansiedade, na verdade, é um sentimento vago, um sentimento desagradável de medo, apreensão caracterizado por uma tensão, desconforto para algo que vai acontecer, algo desconhecido ou estranho. Ou seja, podemos interpretar que este elemento, na verdade, é uma resposta emocional provocada pelo medo, consequentemente estão diretamente ligados em algumas situações. E é isso que devemos ter mais atenção. Pode, Maravilhoso, maravilhoso quando você apresentou essa pesquisa, Ricardo, porque no Evangelho segundo o Espiritismo, não estou bem lembrado do capítulo, lembro
é lá no capítulo 5 das aflições, causas atuais das nossas aflições e causas anteriores das nossas aflições. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, para quem não conhece, é o Evangelho de Jesus refletido à luz da doutrina espírita, que ele nos leva a transcender enquanto ser humano, né? Construindo o humano em nós para nos transformarmos em sublime, em divino, sutilando os nossos sentimentos e as nossas emoções. E quando nós vamos lá no capítulo 5, fundamentado na pesquisa que você apresentou, Ricardo, nós vamos encontrar um item maravilhoso para nossas reflexões, que é assim, são tormentos voluntários. Então, o nome do item lá no Evangelho é tormentos voluntários, e ali nós começamos a refletir sobre essas questões, né? Porque esse medo de nos enfrentar, de nos conhecer, porque às vezes nós temos medo de nós mesmos, até de determinadas posturas, determinadas decisões que vamos tomar, e como vamos tomá-las. Então, nós começamos a construir antecipadamente sofrimentos. E essa construção, por ser energia pura, por ser pensamento, que é energia eletromagnética, plasmado, isso vai nos trazer, além de sintonias e somatório de energias no mesmo teor, vai danificando profundamente o nosso organismo, as nossas defesas imunológicas, vai massacrando as nossas células, e pior, que tudo isso é usinado e encaminhado pelo nosso sistema nervoso central, daí o surgimento de questões mentais, de distúrbio, disso e daquilo, e a gente não entende, a gente não compreende o que estamos fazendo de nós, e por que tudo isso vai nos acontecendo, né? E o medo de nos enfrentar nos leva a isso. Pode falar, cara, quer falar? Porque, concluindo já. Não, pode ir, vai. Se quiser complementar aí, pode terminar aí. Tá bom, como o Ricardo falou, a ansiedade, como qualquer outra coisa na nossa vida, é uma condição já pré-estabelecida do plano terreno. E é uma coisa que a gente tem que aprender a conciliar, né? Voltando mais um pouquinho para trás, a gente pegar a ordem cronológica da história da humanidade, a ansiedade é basicamente um instinto que nós desenvolvemos no sentido de ficar mais estressados para realizar uma atividade que talvez exija algum certo perigo. Ou seja, era muito comum a gente ficar ansioso quando a gente ia caçar, lá na época dos homens das cavernas, ou até mesmo quando já tinha algumas sociedades mais feudais, que já ficavam mais fixas em um local determinado. Outro exemplo também que a gente ficava muito apreensivo, ansioso, não era que oferecia certo risco direto, mas a longo prazo, que a gente não sabia ainda como as relações climáticas aconteciam. E a gente ficava ansioso, porque a gente plantava o arroz, o feijão, e não sabia se ia chover ou não, ou se ia acontecer uma catástrofe. E aí? Se não aguar, não vai ter comida. Como é que vai ficar? E o pior que talvez você não saiba, mas eu pesquisei na internet isso. Pergunta à sua mãe, ao seu pai, que eu não sabia. E a gente fazia contas e mais contas, aguardando a safra. Né? Daí o desencadeado de tudo isso. Pois é. Então, como você também já falou, Oliveira, há coisas no nosso inconsciente que a gente não só não entende, como estamos muito longe de começar a controlar, não é? Há ligações mentais no inconsciente que a gente não tem nenhum tipo de capacidade nem de prever. E a ansiedade é justamente isso. Ela é despertada, tem até que notar, pelo sistema nervoso autônomo. Ou seja, pela própria definição, é como se esse sistema fosse dono de si, fosse uma parte fora da gente. Independente do quão consciente a gente esteja da situação, independente de quão racional a gente esteja na situação, independente de quão controle a gente acha que tem sobre essa situação, a gente ainda assim pode ficar ansioso. Exemplo da gente, que antes de entrar na live, a gente estuda, e ainda assim fica ansioso. Porque há coisas que podem sair do nosso controle, e há coisas que a gente simplesmente esqueceu. E vai seguindo. É totalmente normal. E se a conexão acaba? Aí tem que seguir, não pode depender só de uma pessoa.
Se sobrar uma, tem que continuar, não é não? Já era, tem que ir. E para finalizar a minha fala, acabei listando aqui umas consequências da ansiedade quando diagnosticada como distúrbio, como doença. Isso aí já é um consenso científico. E a principal consequência, que inclusive Ricardo já falou anteriormente, é justamente o aumento da pressão, o aumento da quantidade de batimentos cardíacos. Porque inconscientemente, já no seu instinto, você associa a essas situações a algo que pode apresentar algum tipo de risco à sua saúde, não somente física, mas psicológica. E aí, como instinto de defesa, nós aumentamos o nosso batimento cardíaco para bombear mais sangue para os nossos músculos. Porque o nosso cérebro está condicionado ainda à época dos homens das cavernas, digamos assim. Aí nós funcionamos assim, aí começando, ó. Isso. E a máquina vai se desgastando, É engraçado porque a nossa evolução intelectual e social foi muito mais rápida, foi muito mais exponencial do que a adaptabilidade natural de um corpo. Então é por isso que ainda a gente tem coisas remanescentes, instintos muito remanescentes dessas épocas mais antigas. Isso é muito curioso. Bom, voltando para as consequências, também tem liberar cortisol, que é justamente o hormônio do estresse. Novamente, volta àquela questão, você nunca sabe quando é que vai entrar em conflito, você fica estressado, fica sob pressão, você não sabe se está com a vida em risco, aí às vezes a pessoa vem te ajudar e você responde totalmente grosseira, e só piora a situação. Isso é uma condição da ansiedade. Aí também vem a liberação da pupila, que também está ligada diretamente à questão da caça, você ficar meio tenso e não sabe o que vai acontecer no futuro. E vai ter também a liberação de glicose, que é o responsável pela liberação de energia, né, através do metabolismo. Vai ter uma fadiga cerebral muito intensa, porque todo o seu corpo está voltado à atividade física e não racional. Porque está condicionado a se defender de qualquer coisa que venha a acontecer. E por último, ele acaba diminuindo. Tudo isso para proteger o corpo. E a gente acha que está protegendo a nós. Ou seja, nós estamos inconscientemente dilacerando, né? Nós estamos massacrando a nossa intimidade, que é a essência, o ser real, em defesa de um corpo, porque nós estamos condicionados mentalmente a pensar que somos um corpo. E tem um detalhe importante diante de tudo isso aí, Caio, também a questão da respiração. Nós passamos a ficar ofegante e dificuldade até de respirar, porque tudo isso mexe conosco. Como se estivesse cansado. Como se estivesse já preparado para uma situação de risco, de vida ou morte. E sim, por último, a gente vai ter a diminuição do metabolismo, justamente para voltar àquela questão do corpo tentar tirar a energia, toda a energia possível do cérebro e de algumas coisas que estão acontecendo que não vão ser necessárias agora, para converter em energia muscular, em memória muscular, porque você nunca sabe. De acordo com a lógica da ansiedade, você está sempre num momento de vida ou morte, e você quer proteger o seu corpo. Só que nós somos mais que um corpo, somos um espírito. E aí, quando a ansiedade ataca, que uma das coisas mais terríveis que acontece é justamente atacar do nada, você acaba trocando a sua saúde psicológica por uma ilusória saúde corporal. É isso. Maravilhoso. E a gente chega... Pode falar, Ricardo. Bom, mesmo com toda essa análise científica que Caio nos proporcionou, podemos refletir que não devemos nos levar por essa emoção, não devemos nos levar negativamente por essa emoção, pois quantas oportunidades poderiam ser geradas caso este medo excessivo impossibilitasse suas ações, quantas pessoas novas você poderia ter conhecido, você poderia entrar na sua caminhada para auxiliar, e por conta da insegurança, se não fosse por essa insegurança predominante no seu ser, ela poderia ter entrado. Então, é por esse propósito que estamos trabalhando hoje,
uma chance de você que está assistindo e também quem está apresentando aqui, estudando juntos, uma chance de analisarmos o nosso íntimo e avaliar se realmente existem esses sintomas no nosso ser, que já foram citados anteriormente, se você realmente necessita de ajuda. Eu lembrei de uma frase, quando eu estava pesquisando sobre o tema, que realmente resume muito isso, que é uma frase de Michelle Obama, numa campanha contra a depressão, que é: a busca por ajuda não é um sinal de fraqueza. Então, os jovens que estão assistindo, aproveitem a oportunidade, assim como o Caio aproveitou de fazer a propaganda, que participem no nosso grupo de estudo. Lá discutimos sobre várias coisas envolvendo a doutrina, e elas podem ajudar nessa construção íntima, podem ajudar no reconhecimento do seu ser. É só isso mesmo. Maravilhoso. E vamos entender que o que nós estamos conversando, estamos discutindo, faz parte do ser. Aquele ser criado por Deus, uma máquina ainda tão complexa que é a máquina humana, justamente por transcender que a ciência, com toda a tecnologia, com os homens de intelectual, de QI de 200, 300, 400 mil, pode ter 10 mil, intelectual de 10 mil, ele ainda não compreende com o funcionamento do cérebro na sua essência. Ele ainda não sabe dizer o porquê você chora, porque você sente. Diz que é a movimentação do cérebro, isso, aquilo, mas na tua intimidade há algo que mobiliza você a fazer aquilo. Porque muitas vezes nós vamos ao suicídio e a gente não consegue entender, fica uma lacuna. Por que, que o ser dá cabo à própria vida? Ora, tem toda uma construção íntima, que é justamente o que nós estamos conversando aqui, que para aquele que é ansioso, além dele perturbar, se ele perturba quem está à sua volta. Aí nós precisamos nos perguntar, é isso que queremos para nós? Será que a vida é um mar de rosa que é tudo resolvido em passe de mágica? Ou é a oportunidade de crescimento e luta através das dificuldades? Quanto mais dificuldade nós temos, mais experiente, fortalecido e estruturado ficamos. É lógico que a doutrina espírita não prega a dor, o sofrimento. É lógico que nós não queremos pobreza, miséria, nós queremos estabilidade emocional e um ser estruturado independente do ambiente e da posição social que ele ocupe. Ele pode ter milhões e ser um homem equilibrado, mas também pode ter milhões e ser um desequilibrado, depressivo, que vai ao suicídio com tudo que ele tem de bom, entre aspas, na sua visão. Mas é isso que a proposta de Jesus e a proposta da doutrina espírita é essa, é estruturar o ser para os piores momentos da sua vida. Não é trazer os piores momentos para a sua vida, é estruturar você para quando chegar esses piores momentos, você estar pronto, preparado para resolver. E muitas vezes a questão da ansiedade acaba nos atrapalhando, porque tira o nosso raciocínio, tira o nosso bom senso. Porque nós passamos a fugir de nós e nos colocar em algo que ainda não aconteceu. E o que fazer para dominar essa ansiedade? Joana de Ângeles, nossa querida Joana de Ângeles, esse espírito que estudou 50 anos no plano espiritual, justamente para trazer uma série de livros de psicologia transcendental, 17 basicamente, ela nos diz o seguinte, que a ansiedade tem manifestações, mas tem seus limites, como o Ricardo falou. Então, Joana diz o seguinte, são válidas para o momento da ansiedade, de insatisfação, de tormento, as lições do Cristo. Olha que lindo! A questão do amar ao próximo como a si mesmo. Você já parou para pensar se você se ama? E nós temos, em breve, nós temos um tema, nós teremos um tema aqui, amar a si mesmo, né? E nós temos o tema aceitar a si mesmo, aceitação, né? Que nós vamos debater isso à luz do Evangelho, à luz dessa doutrina consoladora. E Joana diz que isso vai gerando em nós
uma compaixão maior por nós mesmos. Por nós mesmos. Nós precisamos descobrir o quanto temos capacidade de amar, fazendo o exercício do amar primeiro a nós. Como o Cristo nos diz, olha, vamos nos amar, porque Deus já nos ama. E você amando, você vai construindo em você um amor maior por si e pela vida e pelo outro. Então, pensemos, gente, analisemos o que estamos fazendo conosco diante de tudo que nós conversamos nessa noite, diante de tudo que nós refletimos nessa noite. Que mensagem poderíamos deixar para você? Cuide-se, valorize-se, olha mais para ti. Não espere que o outro ou a vida resolva os teus problemas. Busca dentro de ti a capacidade que tens de superação. Estrutura-te intimamente enquanto ser capaz que você conseguirá resolver todas as questões. Prepara-te para a vida, primeiramente para a tua, depois a sociedade. És peça-chave na sociedade. És peça fundamental na tua família. Mas és especial cuidador de você mesmo. Só você, só eu, só nós podemos cuidar da nossa intimidade. E para fechar e passar para vocês, o interessante é que quando nós vamos trazer essa questão dos dois gigantes da alma humana, a rotina no comodismo, na acomodação, na zona de conforto, e trazendo as propostas de revirar, dar um 360 graus, nós, atitude nossa, de transformação para não ser engolido pela rotina, para não nos transformar no problema. É importante que o problema faça parte da nossa vida, mas que não sejamos nós ele o problema. E também refletindo sobre essa questão do trazer para mim sofrimento, dor, pelo que ainda não aconteceu, simplesmente porque eu idealizei. Ora, qual de nós não idealizou uma princesa na vida? Um príncipe na vida, né? Eu tenho certeza que vocês podem ter sido idealizados como príncipes, mas só vocês sabem o sapo que são. É isso? Então, aí quando isso acontece, e que nós descobrimos que aquela criatura não é o que idealizamos, porque nós construímos uma ideia falsa daquilo, porque nós queremos que eles sejam como nós desejamos, para satisfazer os nossos anseios, e não como ele é. E muitas vezes nós passamos a não aceitá-lo como ele é quando descobrimos. E aí uma relação que poderia ser lucrativa, entre aspas, eu falo emocionalmente, passa a ser desgastante e massacrante, porque nós não, e nós vamos falar aqui sobre relacionamento também, nos programas. Rapaz, essa temporada eu vou usar uma linguagem, certo? Tá osso, né? Tá osso, tá linda. Então, é importante que a gente traga para a nossa vida que os nossos problemas fazem parte, e uma parte muito especial para a estruturação e fortalecimento da nossa intimidade, do nosso ser, que não é no passe de mágica que se resolve, é luta, é perseverança, é confiança em nós e confiança em Deus, nosso Pai. E Jesus é o nosso modelo e guia. E aí, Caio, faça suas considerações finais, meu filho. Fala para esse povo o que fazer, pelo amor de Deus, para estar conosco sempre. Realmente foi com essa palestra aí que você deu, você já encerrou pela gente e pelas palestras futuras, né? Mas é isso, primeiramente, ter sempre fé em Deus e, segundo, reconhecer que só você pode mudar
As pessoas podem mover montanhas para tentar te ajudar, mas se você não quiser, não vai adiantar de nada. Não adianta eu esforçar 100% se você não dá nada. A mudança tem que vir de você. Você é seu principal cuidador. E uma das melhores formas de fazer isso é deixar seu espírito livre. Tente fazer novas coisas, novos hábitos. Normalmente as experiências novas são as que realmente nos moldam como pessoa. Não é viver na mesmice. É tentar, às vezes, ler um livro diferente, ou deixar de ler ou assistir alguma coisa que estava te prejudicando. É tirar suas amizades tóxicas do caminho e cultivar laços cada vez mais estreitos, mais firmes. Se você quiser adotar uma filosofia, uma religião, uma doutrina, você sempre será bem-vindo no espiritismo, dependendo da sua classe, da sua opinião sobre determinada tal coisa, você sempre será bem-vindo. Mas é importante, Caio, né, nesse momento de convite, dizer, sinta-se bem onde você estiver, independente do contexto em que você frequente, seja católico, seja um católico feliz, Sim. consciente das suas responsabilidades diante da vida, seja um evangélico feliz, consciente das suas responsabilidades da vida e com você mesmo, principalmente. Ser espírita, seja feliz, porque, olha, você está no contexto onde está Jesus, e tantas coisas belíssimas, não tem como não ser feliz, cara. Não tem como ser feliz. Então, se estivermos tristes, nos contextos em que estamos inseridos, que reflitamos, né, no melhor para nós. E isso que você está dizendo é fundamental. Pode seguir, desculpa interromper. É o meu Rivotril, meu filho. A gente vê assim. Eita, cadê? Pronto, realmente. A gente se abrir a novas oportunidades, sempre respeitando, obviamente, o limite do outro. Se você reconhece que foi agraciado, digamos assim, com a bênção divina desses conhecimentos, da vinda de Jesus, ou de qualquer modelo que você siga, então use esses conhecimentos para benefício de si mesmo e dos outros. É sempre importante isso. E para finalizar, também esteja sempre disposto a conversar sobre seus males, suas mágoas, sobre aquilo que te corrói por dentro e que a gente às vezes deixa de falar dos outros sobre essas coisas porque a gente acha que as outras pessoas vão mudar a visão que tem de nós mesmos. Bom, se mudar é porque às vezes a relação não era tão fixa, né? Porque todo mundo sabe que as pessoas têm defeitos e o verdadeiro amor só pode ser cultivado quando você vê o outro jogado no chão e você é o único que pode ajudá-lo, né? Sim, para finalizar, para quem acha que não tem nenhum tipo de familiar ou de amigo que possa compartilhar isso, ou não se sinta bem num ambiente religioso para compartilhar isso, tem um centro que infelizmente não é tão divulgado, não é tão repassado nas grandes mídias, que é o Centro de Valorização à Vida. O daqui de Natal, nós temos a sede, 188, na verdade, 188, o número, você pode ligar para lá, ligação gratuita, e quando você liga, para quem não sabe, quando você liga para esse centro, há diversas pessoas que podem lhe atender, e a única coisa que ela vai perguntar a você, ou melhor dizer, pode falar. Ela vai ficar calada e você vai falar tudo que você quiser. Se você tiver com qualquer tipo de problema, ansiedade, crise, você pode desabafar com essa pessoa. Às vezes não é nem a pessoa dar a solução para você, mas simplesmente estar desabafando com alguém que faz com que você leve a vida de forma mais leve. E a melhor parte, Caio, não é necessário identificar-se. Não é necessário. Isso. Você vai ter apenas ouvidos para te ouvir. Mas também nós devemos aconselhar, dependendo da sua religião, procura o conforto na tua religião. Procura aquela pessoa que você acredita que pode te dar um respaldo, independente de ser o teu pastor, independente de ser o teu líder religioso, um amigo mais próximo, porque muitas vezes o que nós não temos liberdade para conversar em família, nós temos liberdade para conversar com amigo. E nós sabemos na doutrina espírita que muitas vezes aquele que não faz parte do nosso
meio consanguíneo, esse é que é o nosso verdadeiro amigo, irmão, é o nosso amor, né? O nosso grande amor. Nós, as casas espíritas, oferecemos atendimento fraterno. É um lugar onde vai te ouvir, onde vai te acolher. Então, não sofra só, não carregue o teu peso só. Tem em todos os ramos religiosos, vamos usar esse termo, ou da sociedade como um todo, no caso do CVV, a nossa amiga Regina, presidente de lá, né? Tenho vários amigos lá, Regina, Denise, um monte de gente que trabalha como voluntário, e é tudo voluntário, é bom que a gente diga, né? Para te ouvir, para te estender as mãos, abrir o coração e oferecer apenas o ouvido. Ricardo, quer colocar alguma coisa, meu filho? Não, só para terminar mesmo. Após tudo isso aí, também nós reconhecemos, no caso, que também sempre vai ter a ajuda do ramo científico tradicional. Se quiser procurar um terapeuta, um psicólogo, às vezes, dependendo do caso, até mesmo um pedagogo, nós sabemos a situação que você se insere, pode ser sim muito importante. Pode ser realmente que vai nortear o futuro da sua vida. Então esteja disposto. Só isso. Ricardo. Já estou muito satisfeito com as colocações feitas. Já vamos para o agradecimento final? Ou ainda tem mais alguma coisa? Pode? Não, pode agradecer. Ok. Gostaria de agradecer à TV7, ao Servidor Espírita, ao Obreiros, por estar nos dando de novo essa oportunidade, uma nova temporada, trazendo assuntos mais complicados para nós, mas também que trarão benefícios para ambos, para quem está assistindo e para quem está apresentando. Todos estão estudando. Então, e gostaria de agradecer à minha família. Acho que eu estou devendo um pouco isso a ele, então gostaria de agradecer ao meu pai, que mesmo em serviço tirou um tempinho para assistir a live, então é muito gratificante estar aqui falando um pouco sobre... Você tá igual a Xuxa, a meu pai, a minha mãe, né? Pois é. E é muito gratificante estar falando sobre algo tão complexo que está afetando tanto a atualidade e que possamos ter ajudado a quem está passando por esse processo, que realmente sigam os conselhos que alguns que Caio já citou, como Oliveira também já citou, que vocês sigam, que, repetindo, buscar ajuda não é um sinal de fraqueza e qualquer coisa, estamos aqui. Digno, Caio, digno, Ricardo, é aquele que reconhece a necessidade de ajudar-se e ser ajudado, né? E, para encerrar, além de agradecer a TV7, TV Servidor Espírita, eu quero agradecer a você, a todos os amigos que estão nos assistindo. Nós não podemos esquecer que todo esse trabalho é feito para eles que estão nos assistindo. Mas os maiores beneficiados somos nós, com tudo que aprendemos, com as reflexões que construímos. E eu vou deixar aqui, para lembrança, um convite. Terça-feira, 20 horas, nós vamos falar sobre conflitos existenciais. Aí tem de monta, né? Cada um de nós carrega comboios, né? Comboios, né? De trem-bala, né? Nem de caminhãozinho, de trem-bala, né? Então, o nosso assunto será conflitos existenciais. E, para nossa reflexão, eu vou deixar para todos o seguinte convite de Jesus. Mateus, capítulo 11, 28. Ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprendei comigo e encontrareis repouso a vossas almas. Cuide-se, cuidem-se, amem-se e que sejamos nós, como o Caio falou, aqueles que vão fazer a diferença no mundo, em especial a diferença em nossas vidas, porque somos nós responsáveis por ela.
Deus nos deu livre-arbítrio porque confiou que cuidaríamos bem de nós. Cheiro para todos, muito obrigado. Mais um programa, ó. Não é um abacaxi nem nada, viu, cara? Isso aqui é o meu coração para todos. Tchau para você.